Queridos, vamos abrir Deuteronômio capítulo 16, versos de 1 a 8. Ontem, quando nós começamos a falar sobre a Páscoa, nós falamos que o povo de Deus, naquele período da saída do Egito e até a entrada do povo na Terra Prometida, só comemoraram 2 vezes a Páscoa. Na saída do povo de Deus do Egito e 39 anos depois, quando estavam prontos para entrar na Terra Prometida ali com Josué. E a gente percebe que a Páscoa, quando ela é instituída, ela tem um caráter familiar, ela tem um caráter nômade também, algumas características que mostram esse comportamento nômade do povo de Deus, da saída do Egito, E agora nós vamos perceber que a Páscoa ela vai tomar outras configurações com base naquilo que a gente tem ali em Êxodo capítulo 12. Algumas práticas foram associadas à Páscoa, e se adaptaram à nova vida. E que vida era essa? A vida de Israel na Terra Prometida, em Canaã. Eles não eram mais nômades, agora eles viviam na terra em que Deus era rei. Você tem o tabernáculo, você tem o templo, que servia de trono, representava o trono de Deus no meio do seu povo. E agora a Páscoa vai tomar algumas configurações muito peculiares para a vida do povo ali na Terra Prometida. Então, Deuteronômio capítulo 16, verso 1 a 8, vai mostrar algumas características novas, que a Páscoa vai se configurar. Então, vamos fazer essa leitura. Essas são instruções que foram dadas pouco antes do povo de Deus entrar na Terra Prometida. Então, diz assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então a primeira característica que a gente vê é que o sacrifício agora tinha um lugar específico. E só podia ser feito ali. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembre todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. Então a gente percebe aqui que, em primeiro lugar, a Páscoa deixa de ser uma celebração familiar, consumida às pressas, com roupa de viagem, e passa a ser agora uma celebração comunitária, devendo ser celebrada no lugar em que o Senhor escolher para ali fazer o seu nome. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu já fiz esse comentário, que o Senhor marcou pontualmente na história esse fato. Que até hoje os judeus não aceitam a vida do Messias, e por não aceitar a vida do Messias, continuam com práticas antigas. Só que uma prática eles não fazem. Eles não sacrificam o cordeiro, apesar de esperarem o Messias ainda. E por que eles não sacrificam o cordeiro? Por que eles não podem mais fazer isso? Porque o templo foi destruído. Aí a destruição do templo marca um ponto decisivo, final, na história com relação à antiga aliança.
O véu sendo rasgado também marca isso, mas a questão da destruição do templo, isso é muito marcante na história, porque você vê isso na teologia, você vê o apóstolo Paulo falando isso, né, e ensinando, trazendo esse ensino. Mas há uma marca externa, que é a destruição do templo. Não se faz mais sacrifício. Por que não se faz mais sacrifício? Porque o cordeiro pascal foi imolado. Se o templo não fosse destruído, eles continuariam sacrificando até hoje. Mas eles não fazem mais isso. Recentemente eu ouvi, eu não sei se esse relato é verdadeiro, mas que um grupo de judeus fizeram uma encenação e tal, uma perspectiva de voltar esse sacrifício ali, mas naquela região. Mas o que acontece é que se eles seguem estritamente a lei, eles não podem mais fazer isso. Então a religião de Israel hoje, apesar de crer ainda nessas coisas, tem um vácuo. E que vácuo é esse? A centralidade da vida de Israel, que era a questão do sacrifício do cordeiro. Eles não podem fazer mais isso, por mais que achem que essas coisas ainda continuem. Então ela passa a ser uma celebração comunitária, devendo ser celebrada no lugar em que o Senhor escolher para ali fazer o seu nome. Como nós lemos em Deuteronômio capítulo 16, no verso 2, ele diz isso claramente. E somente nesse lugar deveria ser permitido imolar o cordeiro. O que nós vamos ver aqui é que nós vamos trabalhar agora a festa em si, essas mudanças e o que elas significam, e como elas se apresentam na vida do cordeiro, que é Cristo. Então, por causa dessas mudanças, a Páscoa torna a primeira festa das peregrinações para a qual os israelitas deveriam se deslocar até o quê? O templo, a casa do Senhor. Então você tem aquelas romarias, você tem o povo ali quando Jesus se desaparece no meio da multidão e vão encontrar ele no templo. É esse período que o povo de Deus sai para comemorar esse ritual lá no templo, o sacrifício, a Páscoa. Por quê? Porque somente ali poderia ser imolado o cordeiro. Então, durante o exílio, aqueles chama-se de 400 anos de silêncio, que antigamente as nossas Bíblias vinham com 4 folhas em branco, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, mostrando esse tempo de silêncio, ou seja, que a revelação cessa num determinado momento ali, ou seja, o antigo pacto se fecha, e aí você dá início ao novo pacto, que é o Novo Testamento. E por isso há essa marcação. Existia antigamente essa marcação nas nossas Bíblias, mostrando esse período aí intertestamentário. E nesse período, a Páscoa vai desenvolver várias tradições. Por volta do 1º século da era cristã, a Páscoa havia se associado à festa dos pães asmos. Se a gente pegar lá Levíticos capítulo 23, você vai ver sábado a primeira festa, a segunda festa a Páscoa, a terceira festa pães asmos, e aí sucessivamente as outras festas. Mas com essa associação, ou seja, com essas novas tradições sendo acrescentadas, você vai perceber que a Páscoa e a festa dos pães asmos se tornam uma coisa só, uma única celebração. E o Evangelho de Lucas vai refletir essa realidade. Se a gente abrir lá Lucas capítulo 22, verso 1, quando ele vai dizer assim: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e escribas como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. E aqui nós temos a primeira mudança considerável que envolvia atividades associadas à inspeção do cordeiro. Quer ele fosse consumido em família, porque o cordeiro era ainda consumido em família, as famílias se reuniam para comer o cordeiro, quer esse ritual fosse público, oferecido no templo. Então você vai perceber que apesar da festa se tornar uma festa pública, as pessoas ainda faziam essa refeição
e vai ser a refeição Seder. E a gente vai falar sobre isso, que é a refeição que o Senhor Jesus Cristo faz com os seus discípulos. Tá? Então você tinha ali o primeiro momento no templo, onde o cordeiro era imolado, né? E o sacerdote, e nós vamos ver isso aí mais adiante, fazia todo aquele ritual, aí depois daquilo as pessoas iam para casa e comiam o seu cordeiro em casa. Tá? E esse cordeiro que eles comiam, eles tinham que apresentar no templo para ser avaliado. Como nós vimos, lembram lá? A fé do povo de Israel no Antigo Testamento ali, com a Páscoa, com os sentidos, a primeira coisa que se fazia era o quê? Era o exame do cordeiro. Iriam examinar o cordeiro para ver se ele era o quê? Puro. Para ver se ele podia ser sacrificado, porque ele tinha que ser um cordeiro de 1 ano e não ter nenhuma mancha, nenhuma mácula. Então, nessa época, no primeiro século, todos os animais eram inspecionados pelo sacerdote que ministrava no templo. E aí, eu nem ia fazer esse comentário, mas por causa dessa prática, o que acontecia? Algumas famílias traziam o cordeiro para ser examinado lá pelos sacerdotes, né? Para ver se eles poderiam comer esse cordeiro em casa, porque todos eles tinham que ser apresentados ao sacerdote. E, às vezes, alguns eram rejeitados. Então, criou-se um rebanho certificado, né? Não tem jeito, né? Onde tem um homem. E as pessoas iam lá e compravam. Eles tinham certeza. Não, se eu comprar aqui, eu sei que ele vai ser puro, vai ser... Então, criou-se um comércio, né? De uma certa forma também aí. A gente vê os desvirtuamentos que nós, homens, fazemos. A gente vê isso na Escritura quando muito claro, quando as pessoas estavam vendendo ali, né? E o que eles estavam vendendo? Animais para o sacrifício. Tá? Então, as pessoas iam e compravam e levavam lá. Tornou-se um grande comércio, né? Infelizmente. Mas como faziam? Como é que eles faziam isso? Tá? Então, os grupos ou famílias apresentavam o cordeiro no templo, onde ao som da trombeta, no 14º dia de Nisan, a garganta desses cordeiros eram cortada pelos sacerdotes, o sangue era recolhido na bacia e depois derramado no altar. No momento do sacrifício, um coral de levitas cantava o grande Halel. O que seria o grande Halel? Os salmos entre 113 e 118. Se a gente pegar a nossa Bíblia, a gente vai ver alguma coisa. Mas os salmos que nós temos aqui, eles não são semelhantes em numeração ao que você tem no Taná, que é a Bíblia hebraica. Tá? Então, até a ordem de alguns textos bíblicos, tá, são diferentes, tá, como nós temos na nossa Bíblia. Eu até contando uma particularidade, uma vez o Paulo Brasil estava pregando na igreja dele e ele por ser um estudante de hebraico e tal, ele pregava com a Bíblia, com o Taná, né? Ele prega com a Bíblia hebraica. Eu não sei se ele continua fazendo isso, provavelmente ele pregava com a Bíblia hebraico e falava, ninguém sabia que ele estava com a Bíblia hebraica ali, ele estava pregando, lendo e pregando, tá? E aí ele fez uma citação, só que a citação era diferente do que tinha na nossa Bíblia, né? Aí então o pessoal, o pastor errou ali e tal, mas não sabia que a Bíblia que ele estava pregando era diferente, porque era o Taná, era a Bíblia hebraica. Então, alguns textos, né, têm marcações diferentes, versículos, outros têm menos versículos, outros são mais versículos, então tem uma numeração diferente, um pouco diferente da que nós temos. Então os salmos de 113 a 118 marcava esse cântico, né, o grande Halel. No momento do sacrifício, esses cânticos eles eram entoados. E quando esses cânticos eram entoados, a congregação respondia com o Haleluya, que é o nosso aleluia, que significa louvado seja o Senhor. A minha pronúncia em hebraico é meio ruinzinha, tá? Então como é que se diz? Não estranhe, não. Aí o que acontecia? Depois disso, esse grupo voltava para casa ou para o local de reunião, que foi no caso do Senhor Jesus, que ele
ele toma a ceia com os seus discípulos, né? Para comer o cordeiro, eles vão comer o cordeiro numa refeição ritual, que era chamada de refeição Seder, tá? Que era uma refeição tradicional. E aí, os salmos do Halel, do 103 ao 118, estruturavam essa refeição. Era uma refeição, não é somente para comer, não era uma comida somente, eles não iam se alimentar somente. Tá? E eles comiam e estavam com fome, né? Como você que vai almoçar. Era uma refeição ritualística. Então eles não iam ali só para comer. Aquela comida tinha um significado. Por mais que eles estivessem com fome, né, e estavam comendo, né, para se alimentar, aquela comida tinha um significado diferente. Você vê uma coisa semelhante quando o apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios, diz, olha, vocês comam em casa e bebam em casa, porque vocês estão tomando a ceia do Senhor, estão se embriagando, outros vêm com fome, desesperado. Por quê? Porque aquela refeição ali, apesar de haver uma diferenciação, né, entre a ceia do Senhor, né, e a Páscoa, né? Hoje nós vamos para a ceia, nós não vamos com fome. Ninguém vai para a igreja para comer. Mas a refeição do Seder, a refeição que girava em torno do cordeiro sendo comido em casa, depois dele ter sido imolado, né, no templo, era uma refeição que as pessoas se alimentavam, como se fosse o nosso Natal, né? Que a gente comemora Natal, mas seria o nosso Natal, né? Natal lá, a família se reúne, aqueles crentes que comemoram o Natal, aí oram, e aquela coisa toda. Nós também oramos, né? Mas tem toda aquela... E comem porque estão com fome, né? Eles se alimentam. Então a refeição Seder tinha esse caráter, eles estavam comendo, mas era uma refeição ritual. Não era uma comida pura e simplesmente. Ela tinha um significado. E esses salmos do Halel estruturavam a refeição enquanto esses alimentos eram servidos, e as taças de vinho iriam conferir, que era a bebida que eles tomavam ali, um foco redentor. Porque eles bebiam vinho e cada taça de vinho tinha um significado. Como é que essa refeição era feita? Recitava-se primeiro o Kiddush, ou bênção da abertura sobre a primeira taça de vinho, a taça da bênção, depois da qual se derramava água sobre a mão do anfitrião. Isso aí era uma lavagem cerimonial. O primeiro alimento trazido à mesa era chamada de carpas. Era um tipo amargo, era uma mistura de alface ou salsinha, e as folhas eram mergulhadas em água salgada ou vinagre e entregues a cada participante. A segunda taça de vinho, a taça da ira, era servida, mas não era bebida. E nesse momento, o filho mais jovem tinha a incumbência de perguntar, naquele momento ali que eles estavam em refeição, que rito é este? Êxodo capítulo 12, verso 26. Que ali ele fala sobre a instituição da Páscoa, como deveria ser. E aí no verso 26, assim, quando vossos filhos perguntaram, que rito é este? Então, nesse momento, que eles estavam comendo ali e iam tomar, comiam, né? Tinha o Kiddush, recebiam a primeira taça, depois era trazido carpas, né? Ele tinha toda aquela mistura que eles iam comer juntamente com o cordeiro. Aí vem a segunda taça de vinho, aí o filho pergunta. Era um ritual. Então, o anfitrião, ou pai, por quê? Porque ou era feito em família ou era feito em grupo. Você vê lá na instituição em Êxodo capítulo 12, ele diz, tem que ser um cordeiro ou um cabrito, e ele tem que ser comido todo. Então, se a sua família não tem condições de comer um cabrito todo, então você chama um vizinho. Mas você tem que comer e não pode sobrar nada. Então você poderia fazer essa refeição em grupo. Não eram necessariamente familiares, mas amigos e tal. Não, vamos fazer a refeição do Seder junto. Vamos comemorar a Páscoa junto. E foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus, que queria fazer essa refeição juntamente com os seus discípulos, e a gente sabe por quê. E aí, nesse momento, esse anfitrião contava a triste história da escravidão de Israel e o livramento dos israelitas.
Êxodo 12, 27, que é a resposta ao filho. Ele diz assim: respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Livrou os egípcios e livrou as nossas casas. Feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Depois disso, bebia-se a taça da ira. Aí você tem um momento posterior a isso, que o restante dos alimentos. O que seriam esses restantes dos alimentos? O cordeiro, as ervas amargas e os pães asmos eram servidos enquanto os presentes cantavam a primeira parte do Halel, que eram os Salmos 113 e 114. E esses cânticos, se você pegar aí, provavelmente na nossa Bíblia, é mais ou menos semelhante. Você vai ver que nesses cânticos eles falam de Yahvé, principalmente o Salmo 114. Ele fala de Yahvé, que Yahvé havia livrado o povo do Egito. Não é, a marcação aí não é precisa, mas é mais ou menos semelhante. Então, depois de uma outra bênção, consumiam-se os alimentos e o anfitrião repartia o pão asmo e distribuía. Percebam que é isso que Jesus faz. Esse pão, ele era embebido em uma mistura de ervas amargas, chamado maror. E qual era o objetivo dessas ervas amargas? Lembrar a servidão, o amargor da servidão do Egito, ou seja, o amargor da servidão do pecado. E aí vai entrar a Simone aí nessa história. Você e eu. Por quê? Porque uma outra mistura de maçãs picadas, especiarias e nozes, chamadas de Horeshet, representava a argamassa usada por Israel na árdua tarefa de produzir tijolos no Egito. Na realidade, vou abrir um parênteses aqui, é uma brincadeira, porque toda vez que eu vou comer, eu misturo a comida e a Simone diz assim: isso parece uma massa de pedreiro. Eu falei para ela: você vai entender por quê, é bíblico. Então, essa mistura, maçãs picadas, especiarias e nozes, eles amassavam, e misturavam para ser semelhante à massa de pedreiro, ou seja, o amargor, o trabalho amargo e duro que eles tinham que fazer ali no Egito. E por fim, o que acontecia? Os participantes comiam um cordeiro que lhes trazia à memória o quê? A salvação do povo. E aí, depois dessa refeição, servia-se e bebia-se a terceira taça de vinho, que era a taça da redenção, e cantava-se e recitava-se o restante dos salmos do Halel. São cânticos, esses cânticos são cânticos que olhavam para o passado e expressavam os louvores de um povo, do povo de Deus, que estava agradecido pela redenção que foi realizada em sua vida. E por último, servia-se a quarta taça de vinho, a taça do reino. E o Seder terminava com um cântico sobre o futuro que começava com as seguintes palavras: todas as tuas obras te louvarão, Yahvé, nosso Deus. E concluía: de geração em geração tu és Deus, não temos outro rei, redentor ou salvador além de ti. E aí, paralelamente a isso, nós temos a Páscoa em público. Que Páscoa em público é essa? Aquela que o sacerdote fazia no templo. Então você percebe que no primeiro século, ali no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, naquele período do seu nascimento, as celebrações da Páscoa também eram celebradas em público. E a refeição que nós acabamos de dizer que também era a celebração da Páscoa vinha depois disso, que as pessoas vinham para casa e comiam a sua comida em casa. Porque agora quem oficiava a Páscoa eram os sacerdotes. Não eram mais os pais de família. Era no templo, não era mais em casa. A refeição era em casa. A refeição que eles chamam de Seder, e que ali você comia o cordeiro. Então essa cerimônia era uma cerimônia solene, pública. E impressionante. Ela era presidida pelo sumo sacerdote no pátio do templo. E a Páscoa pública possui o próprio conjunto de tradições. E vários dias antes da Páscoa, no 10º dia de Nisan, conforme nós vemos lá em Êxodo capítulo 12, verso 3,
o cordeiro era colocado em exibição para o povo. Olha o que diz Êxodo capítulo 2, 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Então o cordeiro para o povo agora, né, o templo, era colocado em exibição no pátio do templo, para que todos pudessem examiná-lo. Então o sacerdote ia examinar. Era o momento em que as pessoas traziam o seu cordeiro, né? E aí o sacerdote, na Páscoa pública, ele colocava o cordeiro que ele ia sacrificar, né, para ser examinado pelo povo. Por eles também, né? Ele e o povo ali, né, vendo. E ele ia examinar para ver se o cordeiro era um cordeiro sem defeito. E é interessante, prestem bem atenção nesses passos que são dados aqui. Às 9 horas da manhã, no dia 14, como a pano de fundo, né, para o sacrifício de milhares de cordeiros, para as celebrações em família ou em grupo, o sumo sacerdote conduzia o cordeiro para o povo até o altar e o amarrava em uma estaca, onde ele aguardava a hora da imolação desse cordeiro, que era no sacrifício da tarde. Às 3 horas da tarde, o cordeiro para o povo era imolado. Cortava-se a garganta e o sangue era recolhido enquanto o sumo sacerdote recitava uma fórmula litúrgica para a oferta pacífica. E é interessante que nós vamos perceber que essa Páscoa aqui, que é a Páscoa pública feita no templo, Jesus celebrou essa Páscoa. Mas ele não só celebrou essa Páscoa, como ele encarnou essa Páscoa. A sua última refeição foi uma refeição Seder, que nós acabamos de mostrar aqui. E nós vamos ver que Cristo foi a encarnação da Páscoa porque ele era o Cordeiro Pascal. Abram 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Todos os passos, eu não vou mostrar aqui todos com detalhes, mas todos os passos que eram feitos com o Cordeiro até a sua morte e o seu sacrifício, Jesus cumpriu nele mesmo. Por isso que ele encarnou a Páscoa. Os horários, as apresentações, tudo foi na mesma hora. Então, na hora que o Senhor estava sendo sacrificado na cruz, o Cordeiro estava sendo sacrificado lá no templo. Na hora que ele morre, no momento em que ele morre, o véu se rasga. Provavelmente o sacerdote deve ter ficado desesperado. Então tudo que acontecia, os passos com relação à Páscoa, que se refletiam no Cordeiro, na refeição, Jesus cumpriu na sua vida. Cabalmente. Passo por passo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 5, 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus, ele encarna a Páscoa. Por quê? Porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na realidade, a Páscoa, tudo aquilo que acontecia apontava para Cristo de forma perfeita. Porque tudo que acontece com o Cordeiro, aquelas tradições, a refeição, tudo apontava para a vida e para a obra de Cristo Jesus. E nós vamos perceber também que essas festas elas vão mostrar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Elas vão cumprir isso. São encenações que demonstram a realidade daquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu. Então a primeira coisa era um cordeiro sem defeito. De acordo com o Êxodo capítulo 12, verso 5, e com as celebrações mais antigas do Cordeiro Pascal, ele deveria ser o quê? Sem defeito. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro, um cabrito. Então Jesus, como cordeiro, ele segue a tradição da festa. Ele foi examinado várias vezes para se verificar que era sem defeito. E todas elas foram bastante rigorosas. E ao final, a Escritura, ao final desse processo de investigação de exame, a Escritura vai dar o veredito inculpável.
Tá? Então você tem dois momentos aí de inspeção do cordeiro. O primeiro momento foram inspeções públicas, realizadas por quem? Pelos fariseus e pelos saduceus. Vamos abrir o Evangelho de Marcos agora no capítulo 11. Tá? E aí você vê todos esses momentos que o Senhor Jesus trava essas discussões com os fariseus, eles tentam, né, ludibriar o Senhor, pegar Jesus. Por que eles tentam pegar Jesus? Qual era o objetivo deles? O objetivo deles é que o Senhor entrasse em contradição, quebrando a lei. Quebrando a lei. Esse era o objetivo. Se ele quebra a lei, ele é inculpável? Não. Tá? Então, todos esses exames que nós vamos ver aqui, que representavam o exame do cordeiro, quando o sacerdote colocava ele ali para o povo se examinar, para ele e o povo examinar, o Senhor Jesus passa por isso, para que todos reconhecessem que ele era o quê? Justo. E só depois disso que as pessoas examinavam, ou seja, as pessoas responsáveis, né? O sacerdote lá no deserto, né? Os pais de família, os cabeças das famílias e tal, olhavam e verificavam o cordeiro. Só depois de perceber que o cordeiro era sem defeito, eles entregavam para ser sacrificado. Na nossa ótica, a gente vê, poxa, Jesus não era culpado, ele era santo, ele não tinha que morrer. Pelo contrário, ele morre por causa da sua santidade, ele morre por causa da sua perfeição, porque ele era o cordeiro que foi dado por Deus para tirar o pecado do mundo. Então as primeiras são públicas. Marcos capítulo 11 começa relatando a chegada de Jesus em Jerusalém, naquele tumulto da entrada triunfal. Por que o Senhor Jesus vai a Jerusalém nesse período? Porque é o período da festa da Páscoa. Não só ele, como todo mundo vai para Jerusalém. Os irmãos de Jesus, uma certa vez, perguntam assim, você não quer que as pessoas te conheçam? Você não está dizendo aí que é o que você é e tal? Aí eles dizem, o momento agora não é a falta de decoreba aí, viu? O momento agora não é o momento para ser revelado. Vai haver um momento correto. E o momento correto era na Páscoa. Porque ele era o cordeiro pascal que estava sendo levado para ser morto por causa do nosso pecado. Então você vê aqui Marcos capítulo 1 a 11 relatando essa entrada triunfal. Ele diz assim, quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazer isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis isso, faltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Então, olha só, o que ele faz aí é uma entrada de rei. Porque os reis usavam esses jumentos, né? Esses cavalos, alazões que você vê e tal, bonitão. Não fazia parte da cultura deles, né? Eles usavam jumentos. E isso é uma prática até muito comum. Por exemplo, na Proclamação da República, aquele quadro que nós temos, até me esqueci do nome de quem é o pintor muito famoso. Aquele quadro ali era a primeira propaganda da Rede Globo, viu? Mostrando uma coisa que não era. Por quê? Porque quando Dom Pedro estava lá com a sua comitiva lá, ele estava em cima de jumento. É jumento mesmo. Não eram cavalos brancos. Aqueles cavalos ali estavam com outra conotação de glória, de poder, aquela coisa toda. De reis que venciam. Isso é a cultura ocidental. Mas mesmo assim, na cultura ocidental, o instrumento que eles usavam aqui no Brasil era o jumento. Porque eram animais de carga, eram animais que resistiam a grandes viagens e essas coisas todas. Mas ali, no meio do povo de Israel,
é a entrada dele, é a entrada de um rei que entra num jumento. E era assim que esses reis, essas comitivas chegavam em determinados lugares. Então é isso que está acontecendo. A entrada de Jesus é chamada de entrada triunfal porque ele entra como um rei. Tá? E aí o que acontece? Muitos, verso 8, estendiam suas vestes nos caminhos e outros ramos que haviam cortado dos campos, tendo tantos os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. O que acontece no dia seguinte? No dia seguinte, na mesma hora e local em que o cordeiro para o povo era colocado em exibição no pátio do templo, ao primeiro exame. Tá? Jesus se apresentou para ser examinado pelos principais sacerdotes, mestres e anciãos, lá em Marcos capítulo 11, verso 27, quando diz assim: e então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e anciãos. O cordeiro estava sendo examinado. Interrogaram-no com rigor no tocante à autoridade para realizar milagres. Lembra que o Felipe citou isso ontem aqui? É isso que está acontecendo assim. O que acontece? Jesus desmascara a malícia deles e invalida o julgamento daqueles homens. Né? Me diz, de quem é o batismo de João? Tá? Aí eu vou, assim, não, com que autoridade faz essas coisas? Aí o Senhor Jesus diz assim: eu vou dizer para vocês. Com que autoridade, se vocês me responderem? O batismo de João era dos homens ou era do céu? É o primeiro exame que o Senhor Jesus Cristo passa. Eles queriam o quê? Que ele caísse na armadilha deles. Que ele violasse a lei, que ele falasse alguma coisa que poderia ser considerado blasfêmia e acusarem ele disso e ele ser o quê? Morto, porque violou a lei. Mas o que acontece? Jesus acaba com a malícia deles e mostra que ele era puro e inocente com relação a qualquer tipo de pecado. Aí nós temos o segundo exame. Percebam aí que ele continua nesses exames. Os fariseus e herodianos fazem uma pergunta ardilosa sobre impostos e lealdade a César. E a resposta de Jesus deixa aqueles homens boquiabertos. Mais uma vez, se ele responde de um jeito, os judeus caem em cima dele. Se ele responde de outro, ele é o quê? Ele é um revolucionário, é um homem de sedição, porque ele está se levantando contra um governo estabelecido. E aí a resposta dele mostra que ele é imaculado, puro, nessa situação. Ele vai dizer: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram. Por quê? Porque ele não quebrou a lei de Deus. A gente sabe que o apóstolo Paulo lá, Romanos 13, né? Toda autoridade é a autoridade dada por Deus. Quando Paulo chama aquele homem que era o sumo sacerdote, e ele tinha razão no que estava falando, ele fala assim: parede branqueada. Aí como é que você fala? Dá uma tapa nele. Como é que você fala assim do sumo sacerdote? Aí ele se desculpa. Por quê? Porque ele não poderia falar dessa forma, porque ele era uma autoridade. Paulo age de uma forma errada, apesar daquele homem ser isso mesmo, mas por causa do seu desconhecimento. Mas ele cometeu um pecado, um deslize ali, falando mal da autoridade do povo. Ele cita a Bíblia. Ele pede perdão, pede desculpa, se retrata dizendo, e cita a Escritura, que não deveria se falar mal de uma autoridade do povo. O Senhor Jesus passa limpo nessa situação. E aí ele vai para um outro exame. Percebam como o cordeiro ele é rigorosamente examinado. E é isso que acontecia lá quando levavam o cordeiro para ser sacrificado. Se houvesse uma mancha, um negocinho assim, não, está rejeitado. Esse cordeiro não serve para o sacrifício.
Aí na sequência nós temos aí Mateus capítulo 12, verso 18 a 27. Tá? Os saduceus testam... é Marcos, desculpa. Marcos, desculpa. Nós estamos em Marcos. É porque a gente vai mesclar em textos de Mateus e Marcos, né? 18 a 27, que é uma situação hipotética. E os saduceus fazem isso para tentar Jesus. Né? Uma hipotética praticamente absurda. Tá? Lá no verso 18 diz assim: então os saduceus que diziam não haver ressurreição aproximaram-se dele e perguntaram dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer um homem, o irmão de alguém, e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposo e suscite descendência a seu irmão. Eu não tive a preocupação de me deter nessas especificidades, que tem muita especificidade aqui. Mas provavelmente uma delas se ele invalidasse isso, ele estaria indo contra a lei de Moisés, ou seja, a lei que ele mesmo instituiu. E aí, qual é a resposta dele? Lá no finalzinho, verso 24. Deixa eu ver aqui, que eu não coloquei o número 24. Aqui. Deixa eu ver qual foi. 27. Verso 27. 26 e 27. Finalzinho do 26 e 27. Deus, a ele dá a resposta, né? Eu vou ler o verso 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Mais uma vez, eles não têm o que acusar o Senhor Jesus. Tá? E aí, temos aí o último exame público. Tá? Quando os fariseus tentam fazer uma outra tentativa, de colocar o Senhor Jesus numa situação delicada, fazendo com que ele peque contra a lei. Lá em Mateus capítulo 22, agora Mateus capítulo 22, 34 a 36. E Marcos, essas duas, 28 a 37. Ele é experimentado quanto ao grande mandamento da lei e ao Cristo ser filho de Davi. Né? E aí o que acontece? As duas respostas são clássicas. Como é que ele vai dizer que Davi é Senhor, é filho, é maior que Cristo, maior que Messias? Se ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, e ele dá a resposta. E biblicamente eles não conseguem pegá-lo nessa situação. E a outra situação, que é muito próxima aí, é do grande mandamento. E aí, ao final desses dois exames, que a gente colocou como um só aqui, desses dois exames, do Cordeiro em público, não se encontra crime algum nele e se tem um veredito. E esse veredito se encontra em Mateus 22, 46 e Marcos 12, 34. A questão de pegar esses dois. E diz assim: e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. E aí Marcos 12, 34 vai dizer assim: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus, falando com um fariseu. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cordeiro passa pelos exames públicos e não se encontra nenhum defeito com relação a ele. Mas agora você tem exames públicos também, mas formais. Não mais pessoais, não é mais, mas é um público em que ali nesses tribunais estava sendo representado o tribunal divino. Esses outros exames, quando Jesus passa por tribunais de homens oficialmente encarregados de preservar a verdade e justiça,
Esses tribunais representavam um tribunal de Deus aqui nesse mundo. Tá? E o último desse tribunal é Pilatos. Tá? Por quê? Porque eles dominavam os judeus. Eles eram governantes, governavam os judeus. Então, o primeiro exame público formal, Jesus, é diante de um tribunal. João capítulo 18, verso 3. Mas um tribunal de quem? Dos sumos sacerdotes. E o primeiro é Anás. Né? João 12, 18, 13 é assim. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Anás representava o poder por trás do sumo sacerdote. Né? Então, ele interroga Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina, mas não conseguem acusá-lo. E aí você vê lá João 18, 19 a 23, no verso 20 ele diz assim: declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, e ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo. Quer dizer, ele não fazia isso escondido, né? Não é assim, as ocultas. Ele falou claramente, onde todos os judeus se reúnem e nada de si oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. E aí, o que acontece, Anás? Eu não tenho nada. O que eu vou acusar esse homem? Não tenho nada para acusá-lo. Mas a gente precisa pegar ele. Ele está limpo diante da lei. Eu vou acusá-lo de quê? Vou mandar ele para Caifás. Aí nós temos aí ele perante Caifás, Mateus capítulo 26, verso 57 a 65, mais especificamente nos versos 59 a 69. Lá no verso 57 diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Ou seja, o sinédrio estava reunido ali. As autoridades do povo, as autoridades religiosas, um tribunal se estabeleceu para receber Jesus e julgá-lo. E aí no verso 59 a 64 diz assim: ora, os principais sacerdotes, todo o sinédrio, procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando, assim, este disse: posso destruir o santuário de Deus e retificá-lo em 3 dias. E levantando o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Ele estava diante de um tribunal. E esses tribunais representavam um tribunal divino. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Ele tinha sido interrogado antes pelos fariseus. Né? Como é que diz que o filho de Deus é filho de Davi? Né? E aí ele cita aquele texto. Quando Davi diz: disse o Senhor a meu Senhor. Ele está dizendo, em outras palavras, que ele realmente era. A Escritura falava a respeito dele, né? Aí respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita Todo-Poderoso, ir vindo sobre as nuvens dos céus. E aí o sumo sacerdote lá tem um piti, né? Dá um piti lá. Mas nenhum desses testemunhos era válido dentro do padrão da lei. Lá no verso 60 do capítulo 26 de Mateus diz assim: e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas, algo para acusá-lo. E aí ele vai para Pilatos. Percebam que o Senhor Jesus está sendo examinado como cordeiro, examinado de forma minuciosa. E qual era o objetivo de examinar o cordeiro? Para ver se existia alguma falha, se houvesse algum defeito, era um defeito mínimo, ele seria rejeitado. E aí ele passa por esses exames públicos, pessoais, e passa pelos exames públicos formais, ou seja, por tribunais instituídos. Instituídos por quem? Por Deus.
Eles representavam o tribunal divino. E o último é Pilatos. João capítulo 18, verso 38. Depois que Pilatos o interroga, ele o declara o quê? Inocente. Ele é reconhecidamente inocente diante do tribunal aqui nesse mundo que representa o tribunal divino. E aí nós podemos ver, mais uma vez, o apóstolo Paulo dizendo, ali em Romanos capítulo 13, toda autoridade é constituída por Deus, de quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Pilatos representava ali, apesar de ser um homem ímpio, um tribunal ímpio, o tribunal divino. Por isso que Pedro vai dizer lá que ele foi o quê? Que ele foi morto por eles. Eles eram culpados, mas quem estava por trás de tudo era o próprio Deus. Deus, como soberano do universo, designa o Senhor Jesus para ser morto, mas Pedro vai dizer, vós o mataste, vocês mataram o Cordeiro. Deus o designou para isso, mas vocês o condenaram. Quer dizer, o mataram, né? Aí no verso 38 perguntou-lhe Pilatos, que é verdade? Depois todo aquele diálogo, né, que eles tiveram, tendo dito isso, ele se volta para os judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Esse foi o veredito diante do tribunal, que só esse tribunal poderia executar o Senhor Jesus. Os judeus, que eram, naquele tempo, um povo dominado pelos romanos, eles não podiam aplicar a pena de morte. Somente quem podia aplicar a pena de morte eram os romanos. Por isso que eles levam para Pilatos. E aí, não obstante, não havendo motivo nenhum para castigá-lo, nenhuma demonstração clara de conduta indevida, o que Pilatos faz? A mesma coisa que o sacerdote fazia no templo. Observava-se o cordeiro. O cordeiro era puro, era imaculado. Ele pode ser morto. Por quê? Porque ele era substituto. E para substituir o homem, somente poderia alguém ser como Cristo, imaculado, perfeito e sem pecado, para que nós pudéssemos ter a liberdade e a absolvição e a redenção dos nossos pecados. Alguém deveria tomar o nosso lugar, mas alguém sem defeito. Lá no Mateus capítulo 27, 24 a 26, diz assim, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo... Ou seja, Pilatos até teve a disposição de soltar Jesus. Ele queria soltar, ele percebe que Jesus não tinha necessidade de morrer, ele não fez nada. Ele não era digno de morte, ele não era réu de morte, não era nem réu de nada. E aí o que ele tenta fazer? Por causa de um sonho da sua mulher, ele começa a se sentir apertado. E Pilatos é interessante porque a história secular não confirmava, até um tempo atrás, Pilatos como governador da Judéia. Por quê? Porque ele era um homem fraco. E aí você vê a fraqueza dele aqui. Ele não era um homem de pulso. E aquela era uma região de conflito, até hoje, muito grande. Então, na cabeça dos historiadores, dos pesquisadores, Roma jamais colocaria um homem como Pilatos ali. Um homem vacilante. Eles iriam colocar quem? Um governador forte. Mas não foi isso que aconteceu. E aí a gente sabe por quê, né? E aí, alguns anos, no nosso século, não sei se foi século XX, século XIX, né? Achou-se uma inscrição, chamada de inscrição parietal, de uma lápide, lápide é pedra, né, em latim, lápide, escrito, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, no ano tal, tal, tal. Aí ele, a Bíblia está certa, Pilatos, é um bando de idiota, né, que não crê na palavra de Deus. Aí o que acontece?
O que Pilatos faz? Aquilo que ele era característico como homem. Tira o corpo fora. Estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. E era isso que o Senhor Jesus queria. Que o seu sangue caísse sobre ele e sobre seus filhos. Esse era o propósito de Deus. Né? Na realidade, quando eles falam isso, eles falam isso de forma negativa, né? Era isso que o Senhor Jesus queria. Que o sangue dele caísse sobre ele e sobre os filhos dele. Sobre nós. Né? Nós estávamos ali, no meio dos judeus, tá? Clamando: crucificam, crucificam. Né? Verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após a ser açoitado Jesus, ele não precisava ser açoitado. Quem era açoitado não era crucificado. Ele foi açoitado e aí foi entregado para ser crucificado. Essa última inspeção foi a mais decisiva na corte celestial. Por quê? Porque Pilatos, aquele governo, representava o tribunal de Deus. Tá? E foi nesse tribunal que o Senhor Jesus foi considerado digno de morte. Mas por quê? Porque ele era inocente. E diante desse espetáculo, aqueles acusadores estavam sedentos de sangue. Não havia advogados para Cristo. Não houve advogados para Cristo. Ele deveria se pronunciar sozinho, ele se cala. Ele não fala nada. Pilatos: você não vai dizer nada a teu respeito para te defender? Ele, como ovelha muda, foi entregue na mão dos seus tosqueadores. Ah? E de repente o que acontece? Ele está lá na cruz, pregado nas traves da madeira, às 9 horas da manhã. Exatamente no horário em que o cordeiro era preso à estaca para o povo. E os acusadores e os principais sacerdotes estavam prontos para os argumentos finais. Quais eram os argumentos finais? A zombaria. Eles começam a zombar dele, convencidos de que ganharam aquela disputa, aquela causa. A intenção era ridicularizar a Cristo, escarnecendo dele, porque ele dizia ser alguém que ele não era. Né? E os algozes começam a atormentar, olha que coisa, a Jesus, usando o quê? A própria Escritura, o Salmo 22. Abram aí o Salmo 22. O Salmo 22 era um salmo messiânico. Ah? E eles usam esse salmo contra Jesus com o objetivo de provar que ele não era o Messias. Por quê? Porque ele não era capaz de salvar a si mesmo nem aos outros. E aí nós vamos ver o livro de Mateus trazendo esses autos, esses autos do processo, esse desenvolvimento do processo. Lá em Mateus capítulo 27, abre aí alguém Mateus capítulo 27, 39 e 40. E aí, paralelamente, uma outra pessoa abre Mateus, Salmo 22, 7. Lê aí para mim Mateus 27, 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Lê Salmo 22, 7 agora. Todos os que veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Abra agora Mateus 27, 42 e 43. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Agora abre o Salmo 22, 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Percebam que eles usam o Salmo 22 contra ele. E é esse salmo que vai testificar que ele é o Messias. Jesus suporta as palavras de zombaria que estão presentes lá no Salmo 22, né? E aquelas dores agonizantes do açoite, da coroa de espinhos, que era uma coroa, se alguém não sabe, o espinho ali daquela região era o espinho da grossura de um dedo. Não é esse espinhozinho de rosa que você... não, era da grossura de um dedo. É o mesmo espinho na carne que o apóstolo Paulo fala, que ele chama de estaca, literalmente. Então aqueles espinhos foram cravados aqui na cabeça do Senhor Jesus.
E aí o que nós vemos? O sofrimento agonizante, Jesus suporta tudo isso lutando ainda para respirar. Por quê? Porque o sacrifício da cruz era um dos sacrifícios mais hediondos, mais desprezíveis que existiam na história. A ponto de, mais uma vez, os historiadores, a ciência, né, os historiadores, dizerem que os romanos, eles não, por serem chamados, porque eles eram considerados um povo acima, né, dos outros, como os gregos, eles eram os senhores com relação à lei, à jurisdição. Né? Até hoje você tem reflexos da lex romana, que é da lei romana. Então eles eram considerados pessoas de primeiro mundo no nosso contexto, pessoas humanas, e não era atribuído a ele esse tipo de pena. Por quê? Porque ela era lacinante, ela era hedionda, a pessoa ficava 2, 3 dias sofrendo na cruz. Por quê? Porque ele era pregado na cruz, os pregos entravam aqui na mão, né, que é o pulso, que isso aqui tudo era considerado mão para os judeus, né? O pulso. Aqui no pulso você tem 2 ossos que fazem assim e formam a mão. Então eles enfiavam uma estaca aqui, uma outra estaca aqui, e no pé você tem esse ossinho aí, não tem? O ossinho no pé? Eles tiravam esse osso do pé, e enfiavam uma outra estaca nesse osso, e prendiam na cruz, que era uma cruz provavelmente desse tamanho, não era uma cruz alta, como nós vemos assim, e eles ficavam sentados, até me levantar aqui, eles ficavam sentados, na cruz, assim, tinha um banquinho que ele ficava sentado para descansar. Por quê? Porque quando eles eram colocados na cruz, que eles sentavam, o pulmão dele comprimia. Eles morriam por asfixia. O pulmão dele comprimia. Então o que ele fazia? Eles se levantavam. Quando eles se levantavam, ele conseguia respirar. Mas eles se levantavam por quê? Porque eles estavam se sustentando nos pés e das mãos. Aí ele ficava. Só que ele não conseguia ficar muito tempo ali. Aí ele sentava. Quando ele sentava, ele perdia a respiração, porque os pulmões deles eram comprimidos. E aí ele ficava nessa agonia durante 3 dias. Às vezes, 3 dias uma pessoa ficava na cruz. Então ele... E aí o que acontecia? Muitos deles tinham câimbra nas pernas. E aí não conseguiam mais levantar, tentando levantar, e morriam. Era uma morte terrível. E a história nunca atribuía aos romanos esse tipo de sacrifício. Alguns anos atrás, alguns anos não, né? Vários anos atrás, por causa também de escavações e tal, descobriu-se que os romanos faziam essa prática, só que eles escondiam isso. Eles não deixavam essas coisas públicas, porque eles mesmos consideravam a morte de cruz uma morte desumana. Além disso, o Senhor Jesus foi açoitado, que não haveria necessidade de açoitá-lo. Aí como é que era o açoite daquela época? O cara era esticado num determinado lugar, e aí tinha o azorrague. O azorrague era um chicote de 3 pontas, de couro. Numa dessas pontas você tinha pedaços de ferro. Em outras pontas dessa você tinha bolas de chumbo. E a outra era o próprio couro, né? Do chicote. Então o que eles faziam? Eles quando como se diz? Quando eles iam açoitar a pessoa, eles não podiam dar mais de 39 açoites, né? Tinha essa lei lá. Por quê? Porque era 13 desse lado, 13 desse. Então, ali chicoteava desse lado 13 chicotadas. Aí do outro lado mais 13 chicotadas e as costas 13 chicotadas. Eu não sei se o Senhor Jesus levou 39 chicotadas. Provavelmente. Por isso que ele morre antes do que os outros. Porque é necessário quebrar as pernas deles. E a Escritura disse que nenhum dos ossos deles seria quebrado. Por quê? Porque era isso que se fazia na crucificação. A pessoa ficava... Como era Páscoa, não podia as pessoas ficarem mortas no outro dia, porque era o sábado. O que eles faziam? Quebravam as pernas e a pessoa morria logo. Por isso que o governador, as autoridades acharam estranho. Pô, ele já morreu? E aí enfiaram
uma lança do lado, e aí saiu água e sangue. Essa saída de água e sangue demonstra que a pessoa está morta mesmo, né? E aí você vê o texto, né, que eles vão contemplar aquele que eles transpassaram, que eles viram que o Senhor Jesus morreu, e a morte deles é extremamente importante. Então, o que esse chicote fazia? Os ferros entrelaçados no chicote rasgavam a pele. O chumbo criava hematomas. E o outro chicote, né, fazia aquelas marcas. Então, quando uma pessoa acabava de ser chicoteada, ela estava com aquela pele branca, que era pele viva. Porque o chumbo criava hematomas e o ferro dilacerava a pele. Então era assim que o Senhor Jesus estava na cruz, né? Sofrendo agonizantemente, mas a maior dor dele, como nós já pregamos sobre isso, não foi essa. Naquele momento ali, tá? Esses açoites todos e todo esse sofrimento representava o quê? O peso do inferno sobre ele. A Escritura diz que ele carregou sobre si. O Senhor na cruz do Calvário, e eu não sei explicar isso para vocês, ele recebe, tá, sobre si as dores do inferno que nós íamos receber, tá? O sofrimento que nós íamos receber pro resto da nossa vida. Esses açoites era a demonstração visível. Lembra aquilo que eu falei? Do físico e do espiritual? Esses açoites era a demonstração visível do sofrimento espiritual que ele estava recebendo ali, porque naquela hora a ira de Deus estava caindo sobre ele, e ele estava recebendo a ira de Deus naquele momento, e os sofrimentos agonizantes do inferno estavam sobre ele. Por isso que lá no Getsemane ele transpirou sangue. E aquela narrativa ali, né, ele suou de tal forma que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Eu estava lendo uma matéria sobre isso, e essa matéria diz o seguinte, é uma matéria científica. Dizem que determinadas pessoas, em situações de extrema agonia, começam a suar. Você já passou por uma situação que você começa a pingar? Eu já passei por uma situação como essa, de perigo. Você começa a suar assim do nada, né? É o seu corpo reagindo àquela situação. E o suor é tão intenso que os poros, eles se abrem, e parece que eles são muito próximos algumas vezes. Eu não entendo disso não. Posso estar até falando besteira, né? Mas desses detalhes, o que acontece? Esses poros, eles expelem sangue por causa da agonia, da tremenda agonia que a pessoa sente. Então todas essas coisas representavam o quê? Que ele estava recebendo sobre si a ira de Deus, as dores do inferno, as dores que os homens vão sentir, aqueles que vão viver eternamente no inferno, sofrendo, porque é um lago de fogo e enxofre. O Senhor sentiu essas dores no momento da sua crucificação. E a ironia disso tudo é que esse Salmo 22, lá no verso 1, né, diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? A ironia é que ele, por ser Messias, ele não poderia descer da cruz. Ele deveria suportar a ira de Deus em lugar do seu povo. E a citação, feita por ele, confirmava a sua defesa. Eu verdadeiramente sou o Messias. Mas o veredito final a respeito disso é pronunciado de uma forma muito interessante. O cosmos. O veredito final de que ele era verdadeiramente Filho de Deus é pronunciado por Deus por meio do cosmos. Ou seja, por meio da criação. A gente vê que o que acontece? O véu do templo se rasga de alto a baixo.
no momento que ele morre. E aí, abram aí Mateus 27, verso 51 a 53. Um terremoto sacode o solo. Mateus? 27, 51 a 53. Um terremoto sacode o solo. No momento que o Senhor Jesus morre, que o sacerdote está lá dentro, né, oferecendo o sacrifício lá de sangue, o véu rasga. As pessoas que estavam do lado de fora, nem os sacerdotes que não eram sumos sacerdotes, eles não podiam olhar para dentro do tabernáculo. Porque o tabernáculo representava o trono de Deus. E quando o véu se rasga, o que ele está dizendo? Agora o Senhor Jesus está lá no céu. E por ele estar lá no céu, eu posso entrar. A gente pregou sobre isso em Hebreus. O véu se rasga porque não há mais separação. O Senhor agora está no céu. E o próprio texto de Apocalipse diz que quando o Senhor adentra o céu, Satanás é lançado sobre a terra. Ele não tem mais acesso a acusar os crentes diante de Deus. Apocalipse vai dizer isso. Então parece que até antes do Senhor Jesus morrer e se apresentar como o Deus homem ressurreto lá, Satanás tinha acesso à presença de Deus acusando os crentes. Quando o Senhor Jesus chega, ele não tem mais como. Ele não pode mais acessar a presença de Deus acusando os crentes. Aí diz assim que ele é lançado na terra porque ele sabe que ele é expulso do céu e ele vem com toda a sua ira, né, para a terra porque sabe que o seu tempo é pouco. Então o veredito final de Deus é demonstrado pela criação, pelo cosmos, por aquilo que ele mesmo criou. A criação vai testificar, a natureza vai testificar a respeito do veredito de santidade e pureza do próprio Deus, do Criador sobre todas as coisas, aquele ali que estava sendo sacrificado. Então, no momento que o véu se rasga, um terremoto sacode o solo, muitos mortos são ressuscitados. Mateus capítulo 27, 51 a 53, diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, a primeira manifestação da justiça de Cristo, do veredito final, da sua santidade e pureza, da aceitação do sacrifício, que estava sendo morto ali, um justo, foi um terremoto. Os guardas que estavam presentes, vejam o verso 54, bem como o centurião, acrescentaram: verdadeiramente este era filho de Deus. Houve trevas em pleno dia. Era 3 horas da tarde, quando o Senhor Jesus foi sacrificado, foi morto. Houve trevas no momento em que ele está sendo colocado na cruz, até um eclipse total. Escuridão em pleno dia. É isso que a Escritura vai dizer. E aí os guardas presentes acrescentam, diante daquele espetáculo, vendo o Senhor Jesus Cristo sofrendo na cruz, a forma como ele sofreu, as palavras que ele pronunciou, ele diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E aí o verso 20 e 54 vai dizer assim: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Eu vou encerrar agora. Estamos indo para o final, em mais uns 5 ou 10 minutos. Nós estamos vendo aqui que tudo que aconteceu nas celebrações de Israel, que apontavam para o passado, apontavam também para o futuro. Lembra que foi uma coisa que nós dissemos anteriormente. Essas promessas, essas festas para Israel tanto apontavam para um passado como para o futuro. Que o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu a Páscoa, não só porque ele participava, como nós participamos da ceia do Senhor, mas porque ele encarnou. Todo o momento, desse período, e aí eu estou falando da Páscoa pura e simplesmente, da apresentação do Cordeiro até a morte do Cordeiro, o Senhor Jesus manifestou na sua vida, porque esse Cordeiro, essas tradições e a festa
tinha esse objetivo: mostrar por meio de sombras aquilo que aconteceria na vida do Messias. E aí nós vamos perceber que o corpo e o sangue do Senhor Jesus era a verdadeira Páscoa. Por isso que ele diz: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Porque todos esses elementos faziam parte da festa da Páscoa. Vocês se lembram da refeição Seder que acompanhava o Cordeiro? O que acontecia no momento central daquela refeição, que girava em torno do terceiro cálice, que era o cálice da redenção? Nesse momento, Jesus molha o pão asmo no vinho, mergulha no recipiente da ira e da tristeza e anuncia, nós vemos lá em Marcos capítulo 14, 22. Isto é o meu corpo que é dado por vós. E no momento em que ele fala isso, ele volta o foco das eras, de tudo que nós vimos até agora, criação, queda, principalmente a queda, porque isso representava a redenção, sobre si. Ele toma sobre si o cálice, que é o que? A ira de Deus que deveria recair sobre nós. E absorvendo essa ira já lá no Getsemane e terminando na cruz. Percebam lá em Lucas capítulo 22, verso 43 e 44, que é esse relato que eu acabei de falar. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele aceita toda a aflição e a iniquidade de todas as eras sobre si. Paulo vai dizer isso. Que por causa de um pecado veio a destruição a todos os homens. Cristo, como segundo Adão, ele justifica ou ele redime o quê? Não é um pecado de um homem, mas vários pecados. Ele toma sobre si, a iniquidade das eras. Então ele aceita essa aflição, e a maldição da morte que havia perseguido o povo de Deus, lá nos labores do Egito até o presente momento. Depois disso, o Senhor enche a taça e serve a taça, pregando um sermão a respeito de si mesmo. No verso seguinte, Marcos capítulo 14, verso 24. Isto é o meu sangue que é dado por vós. O sangue da aliança derramado em favor de muitos. O sangue que foi colocado lá nas ombreiras da porta, que cobriu o povo do Egito, com as asas da proteção divina, que era ali um ensaio da grande expiação, ele estava sendo agora oferecido por meio do derramamento do sangue do Cordeiro. E a ira justa de Deus seria aplacada de uma vez por todas sobre o povo de Deus. E aí nós vemos a justiça de Deus. Por quê? Porque todos aqueles que creem no Cordeiro, que creem no substituto, encontram misericórdia. E aí Jesus encarna a Páscoa. A hora do dia da sua morte é repleta de significado, tudo estava ligado. O Cordeiro era preso à estaca às 9 horas da manhã. Nesse mesmo momento, às 9 horas da manhã, o sacerdote estava amarrando animal inquieto. Jesus estava sendo lá pregado na cruz, no mesmo horário. Marcos capítulo 15, verso 23, quando ele diz assim: e levaram Jesus para o Gólgota, lá no verso 25, a partir do verso 23, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si suas vestes, lançando sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. À tarde, no horário tradicional da imolação do cordeiro para o povo, o sumo sacerdote corta a garganta do animal e conclui a oferta de paz com a seguinte expressão: está consumado. Exatamente no mesmo instante, naquele mesmo horário, do outro lado do muro, Jesus, o sacerdote que preside o seu próprio sacrifício, ele como sacrifício, o que ele diz? Está consumado. Marcos capítulo 15, verso 33, 37 a 38, diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a face da terra,
sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 1. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Os horários eram os mesmos. O momento em que o Cordeiro estava sendo apresentado, sendo crucificado, o Senhor Jesus estava sendo crucificado. O momento da sua morte é o momento que o sacerdote corta a garganta do Cordeiro. É o momento que ele morre. E as palavras que ele usa lá, naquele ritual, é as palavras que o Senhor Jesus usa. Quando ele diz está consumado, ou seja, está feita a paz. Era isso que o sacerdote dizia. E era isso que o Senhor Jesus disse ali. Está consumado. E aí nós vemos que Jesus Cristo veio cumprir tudo aquilo para o qual estava designado a observar. Cristo cumpre a lei em seus mínimos detalhes e conquista para nós a Shalom de Deus. É por isso que em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra. E aí com isso o Senhor Jesus completa tudo aquilo que estava sendo profetizado por meio dessa festa a respeito dele. Ele cumpre tudo isso. Só que não para aí. Você tem o pós, você tem a ressurreição e você tem as promessas que vão ser apresentadas inicialmente por meio das festas que se seguem. A festa das primícias, tabernáculo, das trombetas, o dia da expiação, vai contar a história da redenção após a Páscoa, após o sacrifício do Senhor Jesus. Isso que a gente prega hoje em dia sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre a igreja hoje nesse mundo, tudo o poder preservador de Deus na vida do seu povo após a sua libertação, tudo está nessas festas que nós vamos desenvolver mais adiante. Eu tenho uma segunda parte que seria uma aplicação que a gente vai deixar para amanhã, que é o Evangelho na festa. Eu não teria nem a necessidade de falar muito sobre isso, porque nós já vimos o Evangelho na festa. Mas é a conclusão daqui desse estudo, que é, de uma forma pontual, mostrar o Evangelho, ou seja, as lições trazidas da Páscoa. Que vai falar sobre pecado, que vai falar sobre graça, que vai falar sobre expiação, que vai falar sobre justificação, liberdade, filiação. Tudo presente aqui é que nós acabamos de falar. Isso aí vai ficar para